Este programa é livre para todos os públicos. É muito bom chegar até você mais uma vez, é muito bom poder dizer como nós somos privilegiados. Por cada pessoa, por cada história que passa aqui pela nossa sala de estar, nós somos realmente agraciados. Por quê? Porque nós podemos ver os rastros de Deus na vida das pessoas. E também esse rastro de Deus que não significa ausência de problemas, ausência de dores, ausência de perdas, mas que mesmo assim os rastros de Deus nos deixam a certeza de que é Ele quem segura na nossa mão, é Ele que, como diz o Salmo 21, vai nos levando e passando pelos vales tenebrosos da vida. Hoje é com muita alegria que eu quero receber e acolher Priscila Camargo. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, a nossa sala de estar. Eu sempre falo isso, Priscila, porque são as pessoas que estão sentadas aqui, aí, né? Então estamos todos numa sala aqui e hoje vamos ser privilegiados em ouvir a sua história. Você é missionária da comunidade Colo de Deus e vem lá de Jandaia do Sul, no Paraná. Bem-vinda. Obrigada, Padre. Para mim é uma alegria estar aqui, uma alegria e uma honra, né? Que a gente partilhar os rastros de Deus na nossa vida e deixar assim Deus marcar também, né? A vida do outro, como o Padre Léo nos ensinava, é uma grande graça, uma alegria e uma honra. Você hoje é missionária da comunidade Colo de Deus. Há quanto tempo já? 8 anos. 8 anos. 8 anos. Eu sei que nós vamos contar o antes, né? Mas às vezes eu troco, assim, até para confundir um pouquinho a convidada, para ela tirar um pouquinho dos esquemas da cabeça. Não estou dizendo que você faça isso, mas para dizer, para quem não conhece, né? O que é a comunidade Colo de Deus? Qual o carisma, a missão? O que vocês vivem e fazem? Onde vocês estão? Enfim, conte-nos um pouquinho da sua comunidade, para que depois a gente volte lá atrás e chegue no entrar na comunidade. Sim. A Colo de Deus tem 18 anos, uma comunidade de vida e aliança. Nosso carisma, né? Muito mariano, como Maria gestal uma geração de Pentecostes. Nós temos a graça de uma comunidade de artista muito criativa, que chega, eu tenho certeza que você já ouviu falar, né? Principalmente pelos meios de comunicação. Né? O Senhor nos confiou esse carisma, hoje a sede está em Jandaia do Sul, no Paraná, mas a gente está espalhado em todo o Brasil, que nós somos uma comunidade em células, então 1 a 1 nós somos uma multidão. Então hoje nós temos células em todo o Brasil, onde nós fazemos esse trabalho de evangelização, de trazer aqueles que estão afastados da fé, devolvendo para a Santa Igreja. Isso é muito interessante você dizer, porque assim, muitas vezes nós podemos ter ouvido falar na Colo de Deus, mas pela música. Sim. Né? Mas que não é uma banda apenas, não, né? Não é um ministério de música apenas, como muitas vezes as pessoas podem até achar. É muito mais do que isso. É um carisma, né? Onde tem a sua identidade, a sua espiritualidade, a sua missão. É isso? E a missão, isso. Muitas vezes, né, o pessoal conhece pela música, é isso mesmo, Padre. Muitas vezes as pessoas acham que eu vou falar porque eu conheci primeiro pela música. Pela música. Depois é que eu fui saber, não, olha, é realmente uma comunidade. É que a música é muito forte dentro do carisma, né? Mas nós somos uma comunidade. Não é só ministério, não é banda, né? Tem gente que nem gosta que chama de banda porque até a música para nós é ministério, né? Sim. Somos ministros de música. Então somos uma comunidade e é muito além música, né? Que você tem a oportunidade de conhecer, siga a gente nas redes sociais aí que você vai mergulhar um pouquinho mais profundo no carisma. Já que você falou de redes sociais, para achar a comunidade Colo de Deus? YouTube Colo de Deus, Instagram @Colo de Deus. Lá você vai acompanhar tudo, poder mergulhar um pouquinho mais e conhecer o nosso carisma, né? Que está aí a serviço da igreja. Hoje vocês são mais ou menos quantas pessoas já? São 18 anos que você disse? 18 anos. Padre, a gente está em mil e pouquinhos membros hoje. Bênção. Isso.
A gente ficou 3 anos fechados sem o nosso processo vocacional, Deus nos estruturando como comunidade, agora que abriu, então cresceu um pouquinho mais pelos novos vocacionados que chegaram. Legal. Mas hoje de vida e aliança, hoje a maior parte da comunidade é aliança, então a gente está inserido na sociedade, no mundo com essa missão mesmo, de gestar, gerar esse novo Pentecoste, gerar esse avivamento no mundo. Por isso o estar no colo de Deus. Esse seria a causa do nome? Do nome. O colo de Deus não é colo de colo, é o colo de útero, de entranhas, de ramim, de útero que gesta, que gera de novo. Por isso é o colo de Deus no sentido de gerar em Deus, útero de Deus, gestar em Deus. E isso até porque é o sentido da misericórdia, né? Porque o colo vem do ramim, que é esse colo de misericórdia, né? Então nós temos até nós vivemos os 3 votos, né? Pobreza, castidade e obediência, e nós temos um 4º, que é o da misericórdia, que é justamente essa misericórdia de Deus que gesta e gera de novo no ventre de Nossa Senhora. Isso é extremamente importante dizer, e por isso que eu quis começar, porque justamente quando Deus nos pensa, Ele nos pensa já nos dando uma opção vocacional. E eu falo opção vocacional porque também vai depender da nossa resposta. Sim. Então, quando Ele pensou a Priscila, Ele pensou com esta opção vocacional, lhe dando um carisma. Mas não quer dizer que você só viveu este carisma a partir do momento que você entrou. Não. Você experimenta esse carisma e vive esse carisma para aqueles que são chamados a carismas específicos, já até mesmo antes da gente viver. E padre, hoje, olhando para a minha vida e para a minha história, eu não tenho dúvidas nenhuma que justamente tudo que eu passei na minha vida e na minha história já era porque eu era colo de Deus, já era porque o carisma estava dentro de mim. A gente sempre fala, né? Quem é chamado a um carisma, você não adquire o carisma, você não ganha, você não pega para você. Não, você só descobre aquilo que já está dentro de você. Então hoje, olhando para toda a minha história, eu vejo que realmente eu nasci com o pai que eu tive, com a mãe que eu tive, que eu passei tudo que eu passei justamente porque Deus tinha confiado o carisma colo de Deus lá antes que no seio da minha mãe eu fosse formada. Então que os propósitos de Deus eram muito maior. Hoje eu olho, eu posso ver essa grandeza, eu posso louvar e bendizer a Deus que Ele escolheu a família que eu tive, toda a minha história, toda a dor, todo o sofrimento, justamente porque o meu chamado é gestar essa nova geração. E a gente sabe que quando a gente olha para uma mulher que gesta, né, tem a dor do parto, né? Mas a mulher ela não lembra da dor do parto quando ela tem os filhos no braço, né? E hoje eu olho para a minha vida, é justamente isso. Até na dor, no sofrimento, em toda luta, em toda tribulação, a glória, a honra de Deus é muito maior porque justamente isso potencializa. E eu sempre falo, padre, né? A minha consagração, o meu chamado, a unção que o Senhor colocou a mim, eu não tenho dúvidas, que nasceu ali na cruz, né? Muitas vezes a gente acha que o avivamento, o Pentecostes aconteceu na sala do cenáculo. Não, nasceu na cruz. E hoje eu não tenho o meu espírito. E hoje eu não tenho dúvida nenhuma disso por aquilo que eu vivi, sabe? Que hoje o carisma se potencializa em mim justamente porque eu sempre fui colo de Deus e por isso que o Senhor, né, permitiu que eu vivesse, que eu sofresse, que isso me potencializa hoje para o reino, né? Até estar aqui partilhando da minha vida e da minha história, não é para que as pessoas me vejam, mas é que elas vejam o meu sim, a minha vida consagrada, olhem a minha vida e minha história e falam, olha o poder de Deus. Olha, Deus ainda age, Deus ainda faz milagre. Ele vive do mesmo modo como Ele age, cuida de mim, cuida da minha casa. Eu sei que Ele pode fazer a tantos. Então eu estava no caminho para cá rezando, eu falei, Senhor, mais uma vez, usa da minha história. Está nas tuas mãos, você tem liberdade para levar para quem for fazer o que você quiser. Usa, porque é isso, para que as pessoas vejam o poder de Deus. E essa história, ela é marcada por, digamos assim, por vários momentos. Sim. Que seríamos até injustos se nós pincelássemos apenas todos os momentos.
Mas existiram dois momentos muito fortes na sua história, que foi o momento em relação ao seu pai e o momento em relação à sua mãe. Isso. O que aconteceu? Historicamente, vamos, historicamente não, cronologicamente, né? O que aconteceu nesse primeiro ponto muito forte, onde você mergulha no carisma sem até mesmo saber do carisma, sem o carisma até mesmo existir, né? Sim. Só existir no coração de Deus, porque no coração você de Deus. vive essa experiência da misericórdia, do colo de Deus, e ser gestada ali, até mesmo antes da colo de Deus enquanto comunidade existir. Isso. O que aconteceu? Padre, olha, nesse primeiro momento do meu pai, assim, né, que é esse ponto forte, Deus me deu a graça de ter pais maravilhosos. Né? O casamento deles era um casamento muito em Deus. Né? Hoje, a referência de família sempre foi meu pai e minha mãe. Aquilo que eles viviam, sabe, dentro da minha casa. Não para aquilo que eles falavam, mas eu sempre falo isso. Eles pregavam com a vida. E a gente que é filho, a gente conhece, às vezes até as misérias. E o quanto eu via o meu pai e a minha mãe viver aquilo que é da parte de Deus como família. Né? Então, eu conhecia Deus na minha casa. Vendo meu pai, a minha mãe, o amor entre eles, a fé que eles tinham, como eles conduziam as coisas, as vidas, as comunidades. Naquela época a gente era em dois. Sou eu e eu tenho um outro irmão, Pedro Gabriel. Hoje ele tem 28 anos. Éramos nós dois. E até a forma como eles nos educavam, cuidavam de nós. Então eu conheci Deus ali. Né? Meu pai muito da igreja, servia a igreja, então eu também já quis logo cedo ir participar e junto com ele vivendo aquilo. Com 12 anos eu fui participar de grupo de oração da Renovação, porque eu queria ir, queria estar no meio deles, que eu achava muito bonito a música, o jeito que tocava o violão, já acho que uma coisa do carisma ali, né? Já estava lá mexendo. E aí, ali, por volta de 11, 12 anos, eu fiz essa experiência com o Espírito Santo no grupo de oração, de ser batizada no Espírito. Né? Foi a primeira vez que eu orei em línguas e de ser realmente ali batizada. Ali também, nessa idade, fiz a experiência de acompanhar uma pregação ao vivo do Padre Léo, que foi assim, muito fundamental na minha vida, na minha vocação. E nós vivíamos isso, esse laço familiar, esse laço de família. A gente era muito humilde, toda a vida muito humilde, mas meu pai e minha mãe muito trabalhadores. Né? O meu pai, na época, ele era taxista na minha cidade. E Janaína do Sul, gente, tem 23 mil habitantes. Típica cidade do interior. Então, aquela cidade onde todo mundo conhece todo mundo, né? Mesmo que não convive, sabe quem é. Filho de fulano, filho de ciclano. E meu pai era taxista. E no dezembro, né, de 2001, meu pai foi chamado, né, para fazer uma corrida em plena luz do dia, 2 horas da tarde. Né? 4 meninos que também moravam em Jandaia do Sul, né? Pediram para meu pai levar eles para uma área rural, né? Ali eles anunciaram um assalto, né? Foi latrocínio, roubo seguido de morte. Eles deram 4 tiros na cabeça do meu pai, mesmo com a intenção de matar. Foi muito bruto, padre, né? Toda a situação ali, porque eles atiraram, jogaram meu pai para fora do carro, puxaram o corpo para jogar no porta-mala. Nisso, um sitiante passou, viu, chamou a polícia no mesmo momento. Então, teve uma perseguição, meu pai chegou a ser socorrido com vida, né? E a gente fez aquela experiência ali de sermos surpreendidos, né? Tanto pela morte dele, quanto pela brutalidade de como ele foi tirado, arrancado de nós, né? A minha mãe teve a oportunidade de entrar na UTI, de se despedir dele, e ela contava, né, que quando ela entrou... Vocês eram pequenos, você tinha que idade, né? Eu tinha 14 e o meu outro irmão tinha 7 anos. Né, minha mãe trabalhava, na época, no departamento de saúde, ela que atendeu o telefonema para avisar os médicos que ia chegar um homem baleado, e que a minha mãe tinha uma ligação muito forte com o meu pai. Sim. Na hora, ela sempre contou isso, que ela teve certeza que era ele, mesmo sem saber, e ela tentou ligar para ele e não conseguiu, ela desceu da sala. E quando meu pai chegou a passar ali só para os primeiros socorros, porque ele teve que ser levado para Apucarana, que era a cidade mais próxima, com UTI e tudo, ela já viu meu pai baleado, e ela já foi junto. Então, foi muito dolorido esses momentos, né? Ela entrou na UTI, ela sempre contava que ele respirando pelos aparelhos, ali, e até a médica, né, eu vejo hoje o quanto que foi de Deus, porque a doutora falou, olha, ele está em coma, né, 4 tiros na cabeça, mas não tem nada na medicina que fale que ele não possa ouvir.
Então fale o que você tiver que falar. E naquele momento ela entrou e ela sempre contava, né, que louvou e bendizer a Deus pelos 16 anos de casados que eles tiveram, por mim, pelo meu outro irmão, e que talvez fosse da permissão de Deus, se aquele era o momento dele ir, que ele fosse em paz, que ela ia cuidar de mim, do Pedro. E ela conta você e seu irmão não acompanharam este momento. Não, a gente ficou em casa. Mas você já estava sabendo da notícia? Já estava sabendo da Porém, notícia. não sabia ainda da morte. Não, eu sabia que ele tinha sido assaltado, baleado. Isso, sabia que ele estava na UTI e eu estava esperando para que me levassem, né? E a minha mãe conta que tirou a aliança do dedo do meu pai e entregou ele para Deus. E ele morreu às 6 da tarde. Naquele mesmo dia, ele fazia o programa da Ângelos, na rádio que tem em Jandaia. Então, toda terça, às 18 horas, ele estava ali fazendo a oração da Virgem Maria. E foi o horário que Nossa Senhora levou ele. E foi muito engraçado, padre, assim, porque daí a gente vê o mover de Deus. Porque meu pai era um pai muito presente, muito carinhoso, muito de Deus. E a gente tinha uma ligação muito forte, eu tinha uma ligação, um elo muito forte com ele. E na hora que ele morreu no hospital, eu sentia onde eu estava, né? Que ele tinha partido, que ele tinha ido. Foi muito difícil, muito dolorido esse momento. O que mais doía o meu coração era a forma brutal que ele morreu, porque qualquer um que conheceu ele, sabe, né? O homem de Deus que ele era, o pai, o esposo, o irmão, o filho, o amigo. Ou seja, não era um homem briguento, um homem que arrumava confusão, um homem que tivesse, digamos assim, dentro do tribunal do crime, alguém que tinha que ser apagado, vamos dizer assim. Não, pelo contrário. Até hoje, muitas pessoas me procuraram, teu pai me ajudou, teu pai fez isso. Era um homem mesmo que eu tenho que honrar ele todos os dias da minha vida, com a minha vida, pelo homem de caráter íntegro, de Deus, honesto que ele era. Né? Então, eu colho os frutos da vida dele, às vezes até hoje. Vira e mexe, eu encontro com alguém, olha, eu conheci o seu pai fez isso e isso por mim, me ajudou, não deixou eu contar para ninguém. Eu me surpreendo ainda, porque eu colho dos frutos do homem que ele era. Passados já 21 anos. 21 anos, padre. Eu ainda escuto, eu recebo testemunho. Esses dias uma mulher me procurou, que era vizinha nossa quando eu nasci. Ela me deu uma imagem de Nossa Senhora grandona, aquelas antigas. Ela falou, Priscila, o teu pai me deu num momento, ele me ajudou num momento que eu estava passando um momento muito difícil com a minha família. Ele rezou, ele me deu, ele esteve perto 21 anos depois. Então, eu colho os frutos. Então, era isso que me machucava. Na época, assim, não foi em si ele ter morrido, mas foi a forma brutal que ele morreu. Você revoltou? Revoltei, padre, porque eu falava para Deus que ele não merecia morrer daquele jeito. Era o que machucava o meu coração de filha, conhecendo o homem de Deus que ele era, que ele não merecia morrer daquela forma. Então, assim, eu tenho muito aquela frase de Santa Teresinha, nada acontece debaixo do céu antes que Deus tenha previsto desde toda a eternidade. E essa frase me acompanha desde lá. Então, eu perguntava para Deus, você me ama, você diz que ama minha casa, minha família, por que você permitiu? Porque a gente precisa entender que tem coisa que é da vontade, mas tem coisa que é da permissão de Deus. Então, eu questionava por que você permitiu meu pai morrer dessa forma. Então, eu me revoltei muito, padre, assim, de eu não querer mesmo ouvir falar de Deus nos momentos de desespero, eu não querer rezar, eu não querer ouvir, porque eu falei para Deus, você poderia ter permitido que ele morresse de uma forma diferente. Até porque ali existia assim, primeiro existia a ligação filha-pai. Sim. Porque é a ligação natural do diferente, né? Então, o homem é mais ligado à mãe, naturalmente, e a filha é mais ligada ao pai, naturalmente. Sempre. Segunda coisa, você estava ali na fase da adolescência para a juventude, você estava com 14 anos. Sim. Então, onde dentro de nós gritam as instituições. Então, ali a instituição, Deus, igreja, gritou dentro de você, na sua cabeça, contra você, porque não foi justo. Não foi justo. Nem a morte, nem a forma que foi. Isso. E aí... Eu pesava muito essa questão da justiça. E realmente, né, quando acontece alguma coisa, a gente já se coloca no lugar de juiz, então eu me colocava neste lugar. Então eu vivi 2 períodos. Um primeiro período ali dos 2 primeiros anos da morte do meu pai, eu tive uma depressão muito profunda, de tomar uma caixa de remédio, de não conseguir mesmo ficar dias no quarto. Então eu cheguei até a pensar em suicídio, eu só não fiz, porque eu pensava na minha mãe.
não, minha mãe já está sofrendo demais. Graças Ela não vai aguentar mais uma dor. Então, eu sempre pensei nisso. E aí, eu chegava a escrever cartas, só que eu não tinha coragem, porque eu pensava nela. Porque ela ficou viúva muito nova, comigo com 14 anos, o meu irmão com 7. Uma mulher forte, guerreira. Nunca ouvi ela reclamar, padre. Nunca ouvi. E ela se esforçando, trabalhava em 2 trabalhos para cuidar de mim e do meu irmão. Então eu não achava justo eu dar mais essa dor, essa decepção para ela. Mas eu tive esse período de depressão muito profundo. Depressão e revolta. E revolta. Aquela depressão, assim, de eu ter momentos de desespero, de crise, de choro, de ansiedade, de eu querer tirar a minha vida. Deixa eu te perguntar uma coisa, Priscila. Para além desse desejo de tirar a vida, você quis ou você fez alguma besteira para dizer assim, tá vendo? O Senhor não usou, o Senhor não preservou meu pai, então eu estou fazendo isso justamente contra o Senhor? Padre, eu acredito que tudo que eu fiz assim naquela época foi realmente para confrontar a Deus. Se vingar dele. E uma coisa assim, eu não me importo com o que você quer ou com o que você acha. Moralmente falando também? Moralmente falando, é porque a gente fala, olha, Deus ele te ama, ele tem planos, ele tá com você. Não quero saber se ele tá comigo, não quero saber se ele me ama. Se ele tivesse, né? ele não teria olha permitido. A situação que eu estou. Né? Então, eu acho que tudo que eu passei, até essa tristeza, essa depressão, porque a palavra diz, não entregue a tua alma à tristeza. Até essa minha entrega na tristeza, tudo isso que eu vivi realmente foi uma revolta de querer me colocar diferente daquilo que talvez Deus queria para mim naquele momento. Então, eu tive primeiro esse momento de depressão. Quando eu conseguia caminhar e melhorar, e a minha mãe foi fundamental nesse processo, o amor, o cuidado dela, eu fui jovenzinha, né, descobrir as coisas do mundo. Então eu fui viver na revolta as coisas do mundo. Assim, eu nunca usei drogas, nunca fui, né, de fazer tantas coisas que tantos testemunhos vezes a gente escuta. Mas eu era aquela menina de festa, de balada, de bebedeira, namoradeira. Eu era essa menina. Então, eu buscava refúgio nesses momentos. Né? Então, eu tive esses 2 momentos. Você não buscava refúgio, você buscava o colo do seu pai que se tinha perdido? Buscava. Hoje eu vi até os meninos que a gente ficava, o modo como eu me vestia, tudo para chamar atenção para ser vista, ser amada, ter alguém. Né? A gente vê daí hoje, né? A gente olha com outros olhos, eu vejo, né, a falta, o vazio que ficou do meu pai, né, que eu não deixava Deus preencher, então eu queria preencher com outras coisas, com pessoas, com festa, com momentos. Isso foi até quando? Olha, padre, isso foi assim uns 5, 6 anos. Só que assim, nesse tempo, como foi latrocínio, foi rolando o processo e acontecendo o processo. E ia ter o julgamento do meu pai. E por graça e providência de Deus, vendo as coisas com o advogado, teve um dia que a minha mãe me pediu para mim buscar um documento e levar um outro para o advogado. Eu tive acesso ao processo do meu pai, coisa que de modo comum não acontece. Sim. Por isso que eu falo que foi totalmente... Corre em segredos de justiça. Sim, obviamente. providência e cuidado de Deus. Então, a primeira coisa, lógico, fiquei muito impactada em ler os policiais descrevendo, o investigador do caso descrevendo como ele encontrou, como foi, ver as fotos do crime, o carro do meu pai, as marcas de sangue, o local. E eu fui ler o depoimento dos meninos. Eram 4 meninos da minha cidade. 2 deles eram de menor. E aí, quando eu li o depoimento dos 4, eu vi que tinha coisas incomuns. Sim. Por exemplo, eles falaram que o meu pai não reagiu. Que o meu pai, a única coisa que o meu pai falou para eles foi, não faz isso, vocês são muito novos, vocês vão acabar com a vida de vocês. Então, meu pai não reagiu, meu pai falou isso para eles, né? E todos eles descreveram uma mesma postura do meu pai, né? Em silêncio, ele só falou isso, com o terço na mão. E eles, né, sem pensar, atiraram nele. Só que no momento, padre, que eu li isso, primeira coisa, a revolta. Meu Deus, meu pai tinha que ter pedido misericórdia, meu pai tinha que ter falado, por favor, não faça nada comigo, eu tenho filho para criar, tenho uma família. A revolta. Nesse momento, padre, mesmo depois de tantos anos, eu ouvi aquela voz, a voz de Deus falar comigo novamente.
e estrondorosos, assim, dentro do meu coração. Deus falar comigo, Priscila, seu pai não sabia o que ia acontecer com ele, mas naquele momento, mesmo sem saber, o teu pai já perdoou aqueles meninos. Então isso me impactou de uma forma, Padre, que do jeito que eu estava, onde eu estava, eu corri para a igreja, que era 2 quadras. Eu cheguei diante do sacrário, eu me joguei e eu comecei a entender aí a presença de Deus dentro de toda a tragédia da minha vida. Ou seja, nós vamos para um rápido intervalo, mas para dizer assim, o que você não via, providencialmente Deus te fez ver com os olhos humanos dentro do relato humano. Dentro do relato humano. Porque seria muito místico, mas pelo que eu estou percebendo, você precisa de coisas mais racionais. Sim. Né? Não dá para perceber muito sim, mas pelo que parece... Sim, eu sou muito intensa, muito Padre. Racional. Então você precisava ter sim acesso aos laudos do processo para que você pudesse chegar nisso que você chegou, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Sim. Se fosse você que tivesse vivido esta situação, um super pai, em que ele não merece, e quem é que merece? Da maneira que foi, o que você faria? Mesma coisa que a Priscila fez? Ou você faria diferente? Se coloque agora no lugar dela. Por isso que eu quis começar com a vida vocacional e missionária dela. Porque ela deu uma resposta e já está aí. E você? Qual a resposta seria se fosse você a tocar no que ela tocou? Pensa um pouquinho, nós voltamos já já. É normal que nós tenhamos, o nosso pai como um pai herói. Hoje nós vemos uma deturpação dessa realidade, infelizmente, pela forma cultural e porque realmente alguns não vivem como tal. Mas a Priscila, que nós estamos conversando hoje, tinha, e com razão, né, o pai herói. Qual era o nome do seu pai? Camargo. Mas, brutalmente, ele foi vítima de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Entra numa revolta, a Priscila, com uma certa razão, vamos dizer assim, mas, num determinado momento, ela tem acesso ao processo. E neste contato com o processo judicial, saia dali, de entre as folhas, de entre as linhas, uma voz. Isso. A voz de Deus. Corre para o sacrário. Choro. Começo a ver, Padre, esse Deus que chora com a gente. Comecei a perceber o quanto Deus estava em todos os momentos, por mais trágicos, difíceis que tinha sido, né? Comecei a me recordar. É como se eu tivesse... Eu falo que naquele período ali que eu voltei para Deus, eu revivi novamente tudo que eu tinha passado, só que com Jesus. Vendo a presença, o cuidado dele em todos os momentos. E aí eu pude voltar mesmo e perceber que a maior herança que meu pai me deixou foi a fé, foi Deus. Foi aquilo que ele vivia com o Senhor. E aí, Padre, eu vivi um momento assim, crucial na minha história com Deus, porque deixei Deus ir trabalhando, curando o meu coração, mas também vivi um processo de perdão. Né? Como eu falei, minha mãe nunca quis vingança, nem minha família. Mas dentro do meu coração, eu tinha uma raiva, uma mágoa, um ressentimento muito grande. Porque eu olhava para aqueles meninos, né? E meu pai já tinha ajudado 2 deles, inclusive um quando estava passando fome com a família. Então eu tinha muita raiva, muito ódio daqueles meninos. Nesse processo que eu voltei com Deus, Deus me confrontou entre o amor verdadeiro e o ódio. Você não serve a 2 senhores e também você não fica no meio. E aí eu deixei Deus curar e restaurar a minha história através do processo do perdão. Falei que foi um processo ali que começou comigo, porque quando a gente perde alguém, a gente sempre fica, por que eu não amei mais, por que eu não beijei mais? E de
ao invés disso, começar a louvar e bendizer a Deus, porque eu tive o meu pai por 14 anos na minha vida. Eu tive a oportunidade de amar e ser amada. Tive a oportunidade de viver minha filiação de forma única e profunda durante 14 anos. Viver o processo de perdão das circunstâncias da vida, né? Foi perto de Natal, Ano Novo, perto do meu aniversário de 15 anos, então a gente estava naquela época preparando uma festa, então era o meu sonho, né, naquela época, dançar com o meu pai, estar... Então, de perdoar as circunstâncias da vida, a gente sabe, a gente perde alguém, é dia dos pais, é aniversário deles. Eu falei que meu aniversário nunca mais foi o mesmo. De perdoar e de viver em Deus essas circunstâncias da vida e de perdoar os assassinos do meu pai. Né? De entender, né, Padre, que o perdão é decisão. Que o perdão é uma decisão que Deus cobre com a graça dele. Eu sempre falava para Jesus, Jesus, eu quero, mas eu não consigo. Então, eu preciso da sua graça. E foi, lógico que não foi de um dia para o outro, foi ali praticamente 2 anos eu vivendo esse processo, né, de perdoar, de deixar Deus cobrir com amor e misericórdia a minha vida, a minha história e entender que Deus é o justo juiz. Deus, ele é misericórdia, mas ele é justiça. E que tem coisa que cabe a ele e não a mim como filha. Né? Então, de perdoar esses meninos e assim fechar, né, cobrir a minha história com o amor de Deus. E aí foi quando Deus, depois de eu ver esse processo, testificou mais uma vez o meu chamado, né? E eu sentia um incômodo muito grande, a Canção Nova foi fundamental nisso, porque foi Cachoeira Paulista na Canção Nova que Deus testificou, né? Que eu ainda não entendia aquele anseio dentro de mim de servir mais a Deus, de estar mais com Ele. Como se estivesse faltando alguma coisa. Como se estivesse faltando e também eu servia, fazia parte do grupo de oração, servia em retiro tudo, mas eu sempre voltava para casa assim, morta de canseira, servia o final de semana inteiro. Eu podia ter feito algo a mais, né? Deus começou a me incomodar com algo a mais, eu não sabia o que era, então, vivendo esse processo, vivendo ali anos com Deus, de corresponder um chamado a uma vida consagrada, né? Nessa época, eu pensei, não consigo sozinha, entender, eu preciso de ajuda, eu vou entrar num processo vocacional. Foi a partir dessa decisão que eu conheci a Colo de Deus, então entrei no processo vocacional e fui corresponder a essa questão da vida consagrada. Nesse momento foi muito importante, Padre, porque tive o apoio, a bênção da minha mãe em todo esse momento. Para mim era muito difícil pensar, né? Porque no estado de vida dentro de uma comunidade, você sai da sua casa e você vai morar na comunidade aonde a comunidade te mandar. Então, foi muito difícil para mim esse processo, né? De deixar a minha mãe. Todo o processo de vocação é difícil. Eu fiz muitas renúncias ali, né? Que eu sou professora, eu fiz faculdade, tenho 4 pós na área da educação, então foi um período assim que eu estava conquistando tudo que eu, Priscila, queria. Estava para casar, quase noiva, então eu deixei tudo para corresponder e também de deixar a casa, deixar a mãe e me entregar inteiramente dentro da minha vocação. Então pude com alegria corresponder a esse chamado, que vocês já sabem, como o Colo de Deus. Minha primeira missão, né, como comunidade de vida, eu fui morar no Nordeste, então morei no Nordeste 2 anos. Ali eu falei que foi Deus me treinando mesmo, tanto para a vida missionária como a Priscila filha, a Priscila serva de Deus. E aí chegou um ponto, Padre, que a comunidade... Porque quando eu entrei na comunidade, a comunidade hoje é muito conhecida, mas na época não era. Então, a comunidade crescendo, abrindo mais casas de missão, houve uma possibilidade de a gente abrir uma missão em Portugal. Na época, os meus fundadores confiaram a mim, né, a ir para Portugal. Então, eu estava vivendo um tempo muito feliz, muito abençoado da minha vocação, onde eu seria enviada, né, para uma missão fora do país, que seria a primeira missão da Colo de Deus fora do país. E era novembro, então já estava perto ali do período de férias, então terminei as missões, vim de férias para minha casa. Quando cheguei em casa, minha mãe super feliz, né, porque eu saí com a bênção dela, ela sempre falava que a maior alegria da vida dela era ela falar que ela tinha uma filha missionária, que servia em tudo a Deus, né, minha maior intercessora, né? Minha maior fã também, porque sempre me apoiava, sempre ouvindo, era a primeira que acreditava naquilo que Deus tinha colocado para mim. Ela sempre falava, eu fui a primeira que te consagrei, a Deus e a Nossa Senhora. Então, muitas vezes, ela assim, ó, me sustentando na minha vocação por inteiro. E quando eu cheguei em casa, eu olhei para ela, eu lembro até hoje, eu chegando em Jandai e descendo do ônibus, assim, eu olhei no corredor do ônibus, ela na frente do ônibus. Quando eu olhei para ela, eu já tive um sentimento diferente.
porque minha mãe tinha emagrecido muito e eu vi que tinha alguma coisa errada. E ali eu fiquei aquele período de férias e ao mesmo tempo ajeitando o passaporte, pegando um visto, porque, né, um visto diferente, tal, preparando. Mas nisso eu fui ali passar o Natal, o Ano Novo com ela de férias em casa, comecei a ver que a minha mãe não estava bem de saúde, que tinha alguma coisa errada. Ela não queria, mas não, eu vou te levar no médico. Comecei a levar em descobri uma anemia, mas algo gritava dentro de mim, não é só isso. Comecei a levar em outro. E daí os documentos atrasando. E ficou pra gente ir em março. E eu ali com ela, padre. Aí até que em tantos exames, chegou um que a gente conseguiu descobrir, né? E o médico contou pra mim primeiro, a gente descobriu um tumor. E ele já estava muito avançado, né? Então, foi tudo muito rápido, porque eu cuidei dela 6 meses. E do dia que eu descobri o câncer, né? Naquele dia que o médico me falou aquilo, eu só tive uma única certeza no meu coração. Que a nação que Deus estava me dando naquele momento não era Portugal. A nação que Deus estava me dando era a minha mãe, a minha casa, a minha família. E aí eu não tive dúvidas, com o apoio dos meus fundadores, com o apoio da minha comunidade. Falei, né, que eu não ia mais para Portugal, voltei para casa e fui cuidar da minha mãe. Né? Então foi meses intensos, eu cuidando dela, acompanhando todo o tratamento, ela operou, então assumi minha casa, assumi meu irmãozinho, porque depois da morte do meu pai, minha mãe teve mais um relacionamento que não deu certo, mas ela teve um filho, que é o Rafael, que na época ele tinha 10 anos, assumi o cuidado com o Rafa e todos os cuidados com ela. Ela não aceitava mais ninguém cuidar dela, padre, então era eu mesmo, 24 horas. O seu outro irmão morava com ela? Morava com ela, me auxiliava, mas eu como única filha mulher, Assim. Mãe, ela queria, eu falei que eu vivi a experiência de ser um pouco mãe ali e cuidar dela nesse período. Só que, como dizem Amós, Deus não faz nada sem antes revelar aos seus amigos, principalmente seus amigos servos, os profetas do coração dele. 6 meses antes de eu voltar para casa, padre, em setembro eu estava em missão no Nordeste, em Natal, e um homem muito de Deus lá, ele me deu um presente. Ele falou, olha, Priscila, eu rodei Natal o dia inteiro hoje, porque eu precisava achar, porque Deus me mandou dar isso aqui para você. Eu fiquei um pouco surpresa, a hora que eu abri a caixa, era uma imagem de Nossa Senhora das Dores. Só que, geralmente, a imagem de Nossa Senhora das Dores, ela tem um manto roxo, ou um azul bem escuro. E essa, padre, ela tinha um manto inteiro preto. No entanto, que na hora que eu abri, eu até achei que era alguma santa freira, porque eu vi ela inteira de preto. Quando eu olhei, Nossa Senhora das Dores, na hora apertou meu coração, porque o preto é luto, o preto é dor, o preto é sofrimento, o preto é morte. Naquele momento eu entendi que eu ia sofrer, que eu ia passar por um momento difícil. Não conseguia entender o que era. 6 meses antes. 6 meses antes de eu voltar para casa. De dezembro, de eu ver a minha mãe. Então, eu senti que Nossa Senhora estava me preparando, que Deus já estava me preparando. E não só te preparando, mas se colocando ali ao seu lado. Ao meu lado. No entanto que, quando o médico falou, padre, que ele falou primeiro para mim, né, que tinha um tumor, que era grave, que era maligno, eu só lembrava da imagem de Nossa Senhora das Dores. Eu só lembrava dela me preparando para aquele momento. E eu tive a graça, padre, de 6 meses cuidar da minha mãe, com alegria, com força, até a graça física, porque tantas noites no hospital, mal dormidas, dormindo numa cadeirinha, dormindo às vezes na escadinha, prostrada na maca com ela, de não sentir dor, de não sentir sono, de conseguir dar um melhor para ela. De todo modo, Deus me deu a graça. E eu falo que Deus me deu a graça, primeiro, de cuidar com todo o amor dela, e também, por mais dolorido que fosse eu aceitar naquele momento, de preparar minha mãe para o céu. Né? De já ir rezando, já ir falando, já ir orando com a história dela. No entanto, que uma das conversas mais difíceis com ela que eu tive foi exatamente dela oferecer a doença, como eu falei para ela, promete para mim que primeiro vai ser pela tua santificação e purificação. E depois você oferece para aquilo que você quiser. E aí ela falou, então eu vou a 3 graças. Primeiro, para minha purificação e santificação. Segundo, por você, né, pelos filhos. E terceiro, pela colo de Deus. Então, eu tive a graça,
padre, por mais dolorido que seja, de preparar minha mãe para o céu, de estar ali com ela. Eu dei tudo que eu podia dar e Deus me deu a graça de dar. Ou seja, Deus te concedeu a graça de viver com a sua mãe o que você não conseguiu viver com seu pai. E era exatamente isso. Minha mãe chorou, padre, no momento da doença, ela chorou em 2 momentos. O primeiro foi quando ela falou, e Portugal? E eu falei, mãe, eu não vou. A nação que Jesus está me dando é você. Ela falou, mas é a tua missão, você tem que viver aquilo que Deus quer para você. E era uma das dores, né, padre, que era assim, eu não tive a oportunidade de cuidar do meu pai, nem de ver o meu pai envelhecer, porque a gente que é filho, a gente vê o pai ficar velho, a gente cuida do pai, e meu pai viveu isso, né, com o meu avô, e eu vi ele cuidar do meu avô. Então, uma das dores do meu coração era, não vou ver o meu pai velho, não vou ter a oportunidade de cuidar dele. E Deus estava me dando a oportunidade com a minha mãe. No tanto que eu falei para ela, mãe, você sabe que eu sempre quis cuidar do pai. E Deus me deu a oportunidade agora de cuidar de você. Foi o único, dos 2 momentos, que ela chorou. Ela falou, falei, Deus, e eu não tenho dúvida, padre, eu sou missionária, Deus usa de mim, né, hoje. Mas em primeiro lugar, Deus me fez missionária para minha casa, para minha família. Cuidando da minha mãe com câncer, eu não tive dúvida que Jesus me fez colo de Deus missionária para cuidar da minha mãe e para prepará-la mesmo assim em tudo para o céu. Para o céu. Então, ela chorou e eu falei, mãe, Deus está me dando você como missão, como nação. E nós vamos viver juntas. E tudo, padre, até que eu vivi dentro da comunidade de vida, que eu vivi no campo missionário, em tantas missões, eu vi que Deus tinha me preparado para aquele momento. Mesmo na dor profunda, em toda a dificuldade que a gente passou, tantos, né, quem cuida de alguém com câncer sabe, tantos dias em hospitais, tanta coisa, mas de ver ali o carisma, a minha vida consagrada ser força, ser sustento para mim e para ela. Dentro disso, existe uma marca que você deixou na sua vida, no seu corpo. Sim. Vira um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui. Mas na verdade, padre, não é só aqui, aqui também. Não, porque o outro lado tá com a franja ali. Na verdade, meu cabelo, ele é... Ou seja, isso daí não é uma moda. Isso. Não é moda. Não é moda. Não é estilo. Não é todo estilo. Mundo... Não é vaidade, todo mundo acha que é porque estilo. todo mundo que estava assistindo o programa deve falar assim, gente, como é que essa menina é missionária e deixa o cabelo desse jeito, né? Tudo estilosa, diferente. Por que desse cabelo? Eu fiquei sabendo do tumor da minha mãe e até o dia de eu contar para ela, deu 10 dias. Porque eu deixei para contar por conselho até do médico, que era muito amigo da minha mãe, amigo da família. Até eu saber, porque a gente estava esperando o resultado do exame para saber como ia ser o tratamento. Então eu já queria contar para ela e já contar o tratamento. No meio desses 10 dias, onde só eu sabia que ela estava com câncer e que ela teria... Nem seu irmão, ninguém sabia. Nem meu irmão. A única pessoa que sabia era eu e o meu diretor espiritual. Porque nem pro meu irmão naquele dia eu consegui contar. Tava me preparando para conseguir contar. E eu fui e ela tava, né, com muita febre, sentindo vários sintomas. Eu fui lavar o cabelo dela. E a minha mãe tinha um cabelo médio. Teve cabelo comprido a vida toda. E aí o médico falou que ia ter a químio e a rádio. Ele só não sabia quantas sessões, o que ia ser primeiro, se ia ter cirurgia primeiro. Mas ele já tinha garantido para mim que ia ter a químio e a rádio. Sim. Então eu sabia que ela ia perder os cabelos. E aí, naquele dia, eu sabia, cuidando dos cabelos dela, lavando o cabelo dela, ela falou, nossa, e tava já caindo bastante, né? Ela falou pra mim, nossa, meu cabelo tá caindo. Eu falei, mãe, vamos cortar o seu cabelo? Antes do tratamento. Antes do tratamento, já estava caindo bastante. Eu falei, vamos cortar o seu cabelo? É bom que dá uma mudada, tal, pra já incentivar, pelo menos ela trazer o cabelo ao ombro. E ela falou pra mim, padre, não, eu gosto do meu cabelo comprido. Seu pai sempre gostou de cabelo comprido. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo. Porque eu sabia o quanto que ia ser difícil para ela. E que ela ia precisar de muita força, de muito apoio e de muito amor. Eu não tive dúvidas, padre. Vou rapar minha cabeça. E a gente que tem a vida consagrada, né? Nós temos um diretor espiritual. E a primeira pessoa que eu fui falar foi pro meu diretor espiritual. E ele falou assim pra mim, Priscila, mas se você rapar cabelo,
toda a cabeça, pode escandalizar. Não rapa toda a cabeça não, minha filha. Eu falei, mas como que eu vou, né? Rapar sem rapar? Ele falou, não sei. Eu sei que o Senhor vai te inspirar, mas eu não queria que você rapasse toda a cabeça. E aí, padre, eu fui pesquisar e eu vi um corte que era rapado aqui. Na hora eu falei, já sei, vou rapar em tudo e deixar só uma parte de cima, porque eu faço isso aqui. Não dá pra ver que é rapado aqui também, dá uma disfarçada e eu consigo, né, fazer como eu senti mesmo, padre, como um ato profético. Sim. E aí mostrei para ele, falei, ele me deu a bênção, fui, e daí ela já ficou sabendo do câncer, operou. Antes de começar a quimio, eu fui, rapei sem falar com ela, cheguei, ela chorou muito, ela passava a mão aqui assim, ó, na minha careca, ela falava, você é muito corajosa. E foi muito de Deus, porque o dia que eu sentei para cortar o cabelo, a mulher que corta o meu cabelo junto com o esposo dela, né, eles têm um salão junto, uma mulher muito de Deus, ela antes de cortar, ela veio e falou assim para mim, Pri, deixa eu te falar uma coisa. É muito de Deus isso que você está fazendo, porque Deus vai te dar muita força para esse momento que você está vivendo. E realmente, padre, do dia que eu cortei o cabelo até tudo que eu passei com a minha mãe no momento da morte dela, eu realmente senti essa força, essa coragem da parte de Deus para que eu pudesse sustentá-la em tudo aquilo que nós passamos. Então, ofertei muito carinhosamente o meu cabelo e eu falei para ela e também falei, porque o Rafinha falava assim para mim, Tata, eu não quero ver a mãe careca. E eu falava para ele, cabelo nasce, cresce, a gente corta, cabelo passa, o amor não. O amor nunca passa. Aquilo que a gente faz por amor permanece, é isso que a gente leva para o céu. Então eu falei, se for preciso todo mundo ficar careca, nós vamos ficar careca. Porque o amor que a gente está dando nesse momento nunca vai passar. E aí eu fiz essa oferta do meu cabelo, né? Deu 3 meses do dia que a gente descobriu o câncer até ela fazer a primeira químio, minha mãe faleceu após a primeira químio, né? Deu 3 meses eu cuidando dela. Eu tive a experiência de viver na UTI com a minha mãe o que ela viveu com o meu pai, do mesmo jeito. Né? O outro momento que ela chorou no momento da doença era a preocupação com o Rafinha, porque eu na época com 32, o meu irmão já com 26, ela falava, o Rafinha é criança, se acontecer alguma coisa comigo, você vai cuidar dele, né? Ela me confiou ele e eu falei para ela, se fosse talvez da permissão e da vontade de Deus, né? Que eu ia cuidar dele como meu filho, porque desde quando ele nasceu eu tinha 21 anos, então sempre já cuidei um pouco como mãe. E aí na UTI fiz esse momento com ela de entregá-la para Deus, de orar e de falar para ela o que ela falou pro meu pai, que se fosse talvez da vontade, da permissão de Deus, ela ir naquele momento, né, que eu ia cuidar do Rafael. Então vivi essa experiência. Após isso, padre, lógico que teve um momento do luto, eu nem pensei mais em cabelo naqueles primeiros meses. Mas quando deu 6 meses, eu falei, poxa, passou, acho que eu vou deixar meu cabelo crescer agora. E aí eu conheci o Rafael, da Aliança de Misericórdia, missionário, muito meu amigo, uma das pessoas que o Senhor me deu para ajudar a carregar essa cruz do luto, né? E o Rafa, o dia que ele me conheceu, ele rezou por mim e ele falou para mim assim, Priscila, o que você vai fazer com o seu cabelo? Eu falei, Rafa, agora passou, eu cortei pela minha mãe e já foi, vou deixar crescer. Ele falou, olha, reza antes de você tomar a decisão, porque tem algo realmente da parte de Deus no teu cabelo, há uma força realmente de Deus no teu cabelo, porque você não cortou por cortar. Então tem algo de Deus. E eu fui rezar, Padre Deus falou comigo com Atos 18, quando Paulo faz um voto ao Senhor e rapa o cabelo. E eu falei, Senhor, qual é o voto que você quer que eu faça? Porque eu vou rapar, mas oferecer para quem? Por que agora? E Jesus falou comigo, oferece para todas as pessoas que têm câncer. E eu fiz esse voto com o Senhor, então meu cabelo cresce muito rápido, gente. 10 dias eu preciso rapar aqui, para manter o corte. Então eu comecei a oferecer, a única pessoa que sabia era o Rafael, meu diretor espiritual, eu mantive esse voto em segredo, 2 anos e 8 meses. Né? Eu sabia que alguém estava com câncer, na missão a gente conhece muitas pessoas, eu pegava o nome e oferecia mesmo como mortificação, orava por essas pessoas. Né? Teve o dia que Jesus pediu para que eu começasse a falar. Muitas vezes as pessoas perguntavam por quê, eu não falava, as pessoas às vezes achavam que era estilo, eu deixava, né? Porque aquilo que a gente faz no secreto com o Senhor é para o Senhor. Até briguei com Jesus e falei, poxa, Jesus, fez no secreto, você quer que eu fale? Mas Jesus falou,
fale, porque eu quero começar a manifestar a minha glória. Sim. E realmente, porque hoje as pessoas sabendo, eu recebo o nome, eu vou orando, eu tenho uma graça maior. Até quando vai, eu não sei, padre, mas hoje muitas vezes as pessoas, né, não entendem meu corte de cabelo, mas é também uma forma que eu falo que é de cura. Porque Deus curou a minha mãe do câncer, só que curou para o céu, não curou para a terra. E eu ofereço hoje por todas as pessoas que sofrem com câncer, que é a doença que levou a minha mãe. Então, eu falo que toda vez que eu rapo meu cabelo, Deus também está curando o meu coração, porque eu estou oferecendo justamente por aquilo que está na minha história. E você falando isso porque, assim, dentro do contexto missionário, é fácil fazer uma pregação. Muito. É fácil você fazer uma catequese, é fácil você ir em missão, é fácil você até cruzar o Atlântico, ir para Portugal, como você ia. Mas Jesus sempre pede mais. Sempre. Ele não está pedindo apenas o seu cabelo. Ele está pedindo que você se una ao sofrimento das pessoas. Porque você mexe com o seu ego, você mexe com a sua vaidade, você mexe com a sua feminilidade, você mexe com tudo isso. Você mexe com o preconceito dos outros. Sim, muito. Você mexe, porque assim, as pessoas vão lá e falam assim, não, essa menina é meio estranha, né? Essas Sim, meninas é padre. meio diferente. Vixe, como? Então assim, você mexe com a sua autoestima, vamos dizer assim. Mas quando você faz tudo isso e você faz com sentido e você faz com Deus, a coisa ela passa do ponto de vista simplesmente visível, físico, mas o espiritual chega. Priscila, a gente vai ter que caminhar para o fim do programa, mas eu fiz questão de tocar nisso. Eu queria que você mexesse, porque você está numa posição em que a câmera não te pega, né? Mas se mexer no seu cabelo, que bom que o seu cabelo é ali, porque assim, olhem para essa moça, né? Missionária, consagrada, entregue, né, a sua vida e que fez no seu corpo uma marca da sua missão. Se Deus tem uma missão enquanto colo de Deus, você já sabe qual é, inúmeras, porque o carisma é imenso, mas se você tem uma missão pessoal específica, Sim. Deus te pediu e Ele confirma. Eu quero te agradecer muito por estar aqui e dizer que como seria bom que Deus pedisse para muitos e muitos a manifestação dele através das marcas no corpo. Amém. Porque quantas pessoas sofrem por causa do câncer e de modo especial as mulheres, né? Por causa de todo o significado do cabelo. Então que Deus te abençoe. Amém. Deus Padre. abençoe sua missão, né? O seu irmão está aqui, mas ele não pode aparecer por causa da questão da questão de menor. Sim. Né? Então Deus abençoe também a ele, o Rafa, e que toda a sua missão, toda a sua comunidade seja marcada por esses dois fatos. E que não é apenas não são fatos, mas são posturas cristãs. Amém. O perdão e a comunhão na dor. Aleluias. Que Deus te abençoe. Amém, Padre. Muito obrigada. Foi uma alegria estar aqui. E realmente, Padre, quando minha mãe morreu, Nossa Senhora falou assim para mim: toda dor é por enquanto, o céu é logo ali. Para esse céu é logo ali, o que é o cabelo, o que é o amor, é tudo. Então, eu sempre falo, mesmo na dor eu vou permanecer queimando, fiel até o fim. Obrigada. Muito bom. O que você faria? Você teria coragem? O que você faria? Você teria coragem? Este e todos os outros programas você também pode acompanhar no Canção Nova Play, que é o canal da Canção Nova no YouTube. Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.